Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, hoje, quinta-feira, homenagem aqui, ó, Jogo do Brasil. Hoje nós temos Jogo do Brasil, vamos acompanhar daqui a pouco, às 16 horas. Mas enquanto isso, a gente não pode esquecer do nosso Day News. Dia 24 de novembro, notícias saíram ontem dos nossos queridos fundos de investimentos imobiliários, aqui no canal do Dicionário do Investidor, canal com mais informação sobre fundos imobiliários do YouTube. As gatinhas derrubaram alguma coisa aqui, depois eu vou verificar. Vamos dar uma olhadinha aqui nas altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Aquele aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia. O IFIX caindo mais um dia consecutivo, chegando a 2.858 pontos. Caiu 0,27%. Pessoal, juros futuro está disparado, né? Juros futuro 2025, bem próximo aí, já superou os 14%. Então tá, e o juros futuro 2033 está igual ao da Selic. Se prevê uma Selic alta por muito tempo. Então, de modo geral, natural que os fundos imobiliários caiam. Ainda acho que pode chegar aos 2.800 pontos, que seria o suporte. O fim do mês ainda está longe, que normalmente tem aquela segurada de fim do mês, né? Porque é devido às rendas que estão aproximando, mas o IFIX está em queda. As maiores altas do IFIX e baixas, dos fundos imobiliários de modo geral, HRDF subiu 9%, MGHT subindo 6%, SNRS 11 subindo 5%, ZIF 11 subindo 4%, EGIR 11 subindo 3%, VTLT subindo 3%. Maiores quedas, esse aqui eu nunca ouvi falar, esse Lateres, LATR 11 caiu 18%, PAB 11 caiu 12%, Almi, a Torre Almirante, né, caindo 8,5%, o Serra Verde caindo 6%, o Almirante Barroso caindo 6,02%, o FAMB, né? E o RNDP 11 caindo 5,59%. Já agora, só os pertencentes ao IFIX, o VTLT subiu 3,42%, NSLU 2,21%, BARI 11, Fundo Imobiliário de Papel, subindo 1,64%, VISC 11 subindo 1,28%, tinha caído muito ontem, né? CARI 11 subindo 1,17% e o KNP 0,99%. Maiores quedas, Vino 11, não tem nenhuma justificativa, tá, gente? Para mim é só algum grande investidor saindo, 3,68%, XPSF 11 caindo 2,41%, FOF normalmente são os que mais sofrem com a alta dos juros futuros, TORD 11 2,20%, MGFF 11 2,12%, RBRP 2,07%, JSRE 2,03%. Entre os fiagros, o FZDA 11 Fazenda subindo 13%. Pouca liquidez, fundo de equities agrícolas, muito interessante, mas ainda nada de proventos. Eu teria que entender a tese para poder entrar num fundo desse. LSAG 11, 0,37%, AGRX 0,29%, RZAG 11 0,20%, XPCA 0,10%, VCRA 0,08%. Maior queda, ou IAG 11 1,36%, GECRA 1,32%, EGAF 0,86%, CPTR 11 caindo 0,61%, CPTR abaixo de R$ 98,00, DECRA 11 caindo 0,44%, podendo ficar hoje abaixo de R$ 9,00 o DECRA 11 e o RURA 11 0,39%. Entre os FIINFRAs, o IFRA subiu mais 1,43% e a maior queda do XP de 11, 0,83%. Poucas variações. Vocês podem ver aqui 3,0 de variação. Fonte de dados statusinvest.com.br. Proventos e anúncios de proventos. Tivemos anúncio de proventos ontem e ontem de ontem, que eu não trouxe aqui no Day News. Uma saúde para mim, né? Vamos lá, de lajes corporativas, o Edgar 11 formou 15 centavos,
Isso foi um aumento de 10% no provento. Já está dando um dividend yield no Edgar de 0,86%. O PVP dele está 0,27%. No mês passado estava 0,28%. BTRA 11, 85 centavos, aumentou o provento e a evolução está errada. O aumento do provento dele aqui foi apenas de 5 centavos. A evolução está errada aqui, mas isso dá um dividend yield de 1% no BTRA 11. O PVP dele está 0,85, anteriormente 0,87. O SNES 11, 12 centavos, dividend yield de 0,33%. O PVP atual 0,36, anteriormente 0,38. O Cines 11, a database não foi ontem, dia 23, e sim ontem, dia 22 do 11. Fatos relevantes comunicados ao mercado, temos poucos, mas não deixam de ser importantes. O AGRX11 informou o final do período de preferência, é um FIAGRO de recebíveis, está fazendo sua emissão de cotas e agora vai iniciar o período de sobras, inicia a partir de hoje e tem mais 4 dias úteis. E o fator de sobras foi até pequeno, 1,03. Então, quem subscreveu a cada uma cota tem direito a subscrever mais uma no direito de sobras. Captaram quase a metade já só no período de preferência. SNFF11 e SNCI11 são dois fundos da Suno, um FOF e outro fundo de papel. A administradora realizou reapresentação do documento denominado Aviso aos Cotistas Estruturados, relativo à distribuição. Gente, foi apenas uma reapresentação. Alguns sites estão colocando lá como se o fundo tivesse pago provento 2 vezes. Mas não, ele informou 2 vezes a mesma coisa. Então, não vai ter 2 pagamentos, não. Então, dia 25 do 11, conforme o regulamento do fundo, o SNFF11 e o SNCI11 vai pagar os proventos referentes ao mês de outubro, que são pagos agora em novembro. CPFF11, esse aqui vai ser um pouquinho maior, gente, para explicar, porque teve gente me pedindo. CPFF11 fez um comunicado ao mercado, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para fazer a cisão do fundo. O fundo vai ser dividido em 3. Uma parte vai continuar sendo CPFF11, a outra parte vai ser um fundo aberto, que a gente chama de Fundo de Investimento Multimercado Aberto, e outro vai ser CPFF2. E tem até 5/12 os cotistas para decidir se querem migrar ou não. Se a primeira pessoa, somente investidores profissionais podem migrar para o fundo aberto. Esse fundo aberto multimercado, somente investidores profissionais podem ir. Se você não é investidor profissional, nem olhe para essa opção. Então, a opção que você tem é migrar para o CPFF2 ou continuar com o CPFF11. Se você não mandar nada lá para a corretora, para a administradora, você vai continuar sendo CPFF11. E o CPFF2 seria não teria mais liquidez na bolsa, não seria mais negociado na bolsa. Quem migrar para o CPF2, saiba que a duração do fundo será de 1 ano. Então, daqui a 1 ano, o fundo ia liquidar suas cotas, vendendo no mercado, e o cotista receberia o valor dessas vendas, que é mais ou menos aproximadamente o valor patrimonial das cotas. Em relação a hoje, o CPFF11 está com um bom desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então, hoje seria um bom negócio, só que essa liquidação vai acontecer só daqui a 1 ano. Será que vai ser um bom negócio? Talvez seja melhor para você continuar sendo cotista do CPFF11 e daqui a 1 ano decidir se quer sair ou não dele. Mas são as 2 opções que você tem, você que não é investidor profissional. Relatórios gerenciais. HGIC11, Fundo Imobiliário de Recebível, e no mês de outubro o fundo continuou integralizando as operações que já faziam parte da carteira nos meses anteriores e demandaram aportes de capital seguindo as tranches já programadas. O fundo realizou a integralização de 1,9 milhões em CRI IES2, 440 mil no CRI Buena Vista. Para fazer frente a essas operações, foi realizada a venda de parte das operações de Quaresmeira e Credblue. Essas vendas, além de permitir a integralização das tranches programadas, servirão para atender às alocações previstas no pipeline do fundo. Dessa forma, o fundo passou a apresentar uma taxa média de 12,09% na IPCA, extremamente high yield aqui, o HGIC11. Observando o desempenho do fundo, houve uma valorização de cota de 0,72%. Além disso,
a distribuição de R$ 1,21, totalizando um montante de distribuição de R$ 348 mil, como pode ser visto na página 3. XPIN 11, é o XP Industrial, a distribuição de 64 centavos foi comunicada dia 18/11 aos detetores com o TIC XP11, que corresponde a um dividend yield anualizado de 9,1% em relação ao mercado. 9,1%, razoável, mas as taxas de juros estão tão altas que eu acho que ainda cabe essa cota cair mais. Os rendimentos declarados serão pagos dia 25/11, então amanhã, hein? Dinheiro na conta de quem tem XP em 11. A gestora buscará, observando a legislação, adotar uma estratégia de uniformização de distribuição de rendimentos em consonância ao fluxo de caixa no semestre, condicionada à existência de resultado acumulado historicamente do fundo. Neste mês, o resultado acumulado e não distribuído do fundo, observando a legislação aplicada no regulamento, totalizou 50 centavos. Então, tem 50 centavos não distribuído. E quando eles falam que estão seguindo a legislação, quer dizer que eles estão distribuindo 95%. E estão guardando 5%. Então, não adianta, vai ter um resultado melhor no final do mês? Não, não vai ter. Eles estão fazendo uma reserva mesmo. XPHT 11. XPHT 11, aqui está acontecendo um problema bem interessante. Na verdade, um caso bem interessante para vocês que, quando julgam, não entende o que é as classes sênior e subordinadas. XPHT possui database no relatório 1.046 quartos em 14 hotéis, com foco no segmento de negócios corporativos localizados em São Paulo e na região sul do país. No dia 31/10, seguimos os critérios estabelecidos no regulamento. Foi declarado a distribuição de rendimentos para a classe cota sênior, R$ 1,60. No entanto, o resultado líquido gerado pelo fundo, observando ainda o saldo preferencial não distribuído da cota sênior, não foi suficiente para viabilizar o pagamento dos rendimentos das classes ordinárias e subordinadas. Gente, o rendimento foi excelente, R$ 1,60, e mesmo assim só recebeu as cotas sêniores. As cotas, porque o XPHT, ele tem, além do 11, ele tem o 12 como cota de fundo imobiliário. Então, só recebeu proventos as cotas sêniores, que, se eu não me engano, é o número 12. As cotas 11, que são subordinadas, ou vice-versa, agora eu posso estar enganado, não receberam proventos. Então, por quê? Porque o dinheiro só foi suficiente para pagar um. Então, vai na prioridade, cota sênior. RBRX, um fundo multi-estratégia, anunciou um dividendo de R$ 1,50, isso aí dá um dividendo de 21%, muito alto mesmo. E eles encerraram o mês com a reserva acumulada de R$ 1,09. O dividendo do mês de R$ 1,50 foi em linha com a guidance de dividendos de dezembro, que antes era de R$ 1,30 a R$ 1,40 e reajustadas no relatório para R$ 1,50 a R$ 1,60. Então, provavelmente o próximo pagamento também será de R$ 1,50. RBRX 11, muito bom resultado. CPTS 11, a gestão pretende manter a estratégia high grade de reciclagem de portfólio. No mês foi realizado o desembolso de 20 milhões de CRI corporativo Grupo Mateus, a IPCA mais 7,38. Um CRI Clean foi emitido em oferta 400 em março deste ano, a IPCA mais 6,34. O rendimento dos CRIs ficou abaixo da média dos últimos meses, dando impacto da deflação de agosto e setembro, mas tende a estabilizar nos próximos meses, dado o fim da deflação. A carteira de FIIs tem mantido uma boa performance após a alta de agosto e contribuiu para reduzir o impacto da inflação na distribuição dos últimos meses. Então, eles tiraram lucros dos fundos imobiliários para poder dar os dividendos. Mas esse mês não teve jeito, acabou o impacto sendo muito grande e caiu o provento. XPCM 11 no mês foi 15 centavos, 10% de dividend yield anualizado. Aí eles informaram aqui que cumpre destacar que, observada a legislação adotada, a mesma coisa que do XPI, o fundo divulgou a respeito da alocação de 3.042 metros quadrados para a Ocean, pelo prazo de 60 meses, a partir de 1º/9, reduzindo a vacância do fundo para 85%. Então, a vacância era 100%, agora é 85%. Espera-se que a referida ocupação traga reflexo positivo, como, por exemplo, uma majorização de visibilidade para o edifício no âmbito do mercado de escritórios.
BBPO11, Fundo de Agências Bancárias. Em outubro, foi concluída a renovação de 4 dos 6 imóveis não renovados no ano passado. Para os maiores detalhes, tem o link ali. No mês de outubro, por conta da renovação dos contratos de locação de 4 imóveis, houve um erro no sistema de pagamento do locatário. O erro foi devidamente corrigido com um depósito no valor de R$ 1.894.773 no dia 3 e aparecerá no relatório de dezembro referente a novembro. Então, o rendimento veio um pouquinho mais baixo, mas no próximo mês já vai ser melhor, BBPO 11. O ULG11, Fundo Imobiliário de Logística, informando aí, porque eu realmente já estava na expectativa desse mês ter rendimentos. Mas eles explicaram que nesse mês foi realizada a 4ª e última medição das obras da reforma. Quem não lembra, eles têm 2 imóveis, um imóvel está em reforma e o outro está alugado. O dinheiro do aluguel desse outro está sendo utilizado, além de um CRI que foi feito para fazer a reforma no outro imóvel. Então, no mês, o fundo gerou 6 centavos que foram incorporados à reserva do fundo, não distribuiu nada. O fundo voltará a distribuir resultado no mês de dezembro, referente ao mês de novembro. A partir de dezembro, o resultado do mês, adicionado à utilização da parte da reserva, será distribuído aos cotistas de forma a atingir o patamar de distribuição recorrente previamente informado nos relatórios e fatos relevantes. Então, agora, a partir do mês que vem, ele vai começar a pagar aluguel recorrente. Ou o URE11, o fundo, a finalização, A gestão finalizou a estruturação da operação Tébica 190 e teve seu primeiro desembolso nesse mês. O fundo conta com aproximadamente 3,6 milhões em caixa para cumprir as obrigações de pagamento de imóveis em construção e alocação em outros ativos. Gente, ele investe em CRIs, ele investe em imóveis que estão desenvolvendo e ele investe também em fundos imobiliários. Ele é bem híbrido. A alocação em ativos-alvo ficou em 96,5% do PL, no mês de comparação 94,8% no mês anterior. O resultado distribuível no mês era 79 centavos, mas eles distribuíram 1,05 e ainda ficou com a reserva de 54 centavos. Com essa reserva, eu digo que eles ainda vão pagar mais um mês de proventos acima de R$1. Comentários do Kiko. Momento, saiu errado ali, mas momento atual é interessante para se investir. Gente, só entendendo o momento atual. Política fiscal brasileira em dúvida. Como é que será? Tesouro pré-fixado superam taxas de 14%. Os juros futuros dispararam. Tesouro 2025 deu 14,06 fechamento de ontem. Não sei como é que abriu hoje. Normalmente, quando isso acontece, a gente tem queda nos fundos imobiliários. Seja por fuga de dólares, investidores estrangeiros tiram dólar do Brasil e levam para os Estados Unidos, porque está acontecendo lá uma alta dos juros da taxa Selic deles, lá pode-se dizer, a taxa de juros deles está subindo, e pode ser também pessoas indo para a renda fixa, já que está cada dia mais interessante. A gente já consegue ver LCIs isentas de imposto de renda pagando 13% lá na renda fixa. A gente já consegue ver lá no Banco Sofisa vários CDBs pré-fixados acima de 15%. A gente vê também em algumas outras corretoras pré-fixados acima de 16%. Então são taxas altíssimas e interessantíssimas, eu chegaria a dizer. E por ser tão interessantes, muita gente deixa os FIIs e vão para a renda fixa. Ah, Kiko, mas eu não vou vender não para ir para a renda fixa. Gente, questão de não aportar, você já está ajudando. Porque o que acontece? A entrega do provento, o preço cai, porque é subtraído. Se não há mais liquidez para fazer o preço subir de novo para o preço que estava antes, não tem. E as pessoas, muitos começam a receber proventos e, em vez de reaportar em FIIs, começam a aportar na renda fixa, porque ela está muito interessante. Seja através de Tesouro Direto, seja através de CDBs, LCIs, LCAs dos bancos que estão disponíveis por aí. Então, mas está interessante, olha, para quem pensa em longo prazo, aí é aquela conversa, Kiko, ninguém sabe aonde anda, onde está esse longo prazo.
para quem pensa em longo prazo, que eu acho que para mim é 2035, é um momento fundamental para investir em fundos imobiliários. Agora, qual escolher? Aí tem que tomar muito cuidado. Tem fundos imobiliários que vão ser muito impactados em eventuais inflações altas. Eu acho que agora o momento de ter comprado tijolo passou. O momento de comprar tijolo foi até julho desse ano. Agora é o momento de deixar os tijolos de lado e investir em papel. Mas naquela época a galera estava investindo em papel por causa da inflação alta. Agora não. Agora passou-se os 3 meses de deflação, eu estou de olho mesmo, abraçando com tudo, são os fundos de papel. Mas isso é característica que cada um tem que fazer. Não estou indicando investimento para ninguém, mas cada um tem que ver, olhar para a sua carteira e fazer. Meus tijolos não estão caindo muito, mas meus papéis caíram muito. Aí eu estou aportando em papel para reequilibrar. Tá certo, pessoal? Galera, estou encerrando por aqui. Um bom dia para vocês, que hoje a seleção brasileira comece com o pé direito. Afinal, o futebol é uma das alegrias que a gente tem no Brasil, né? Espero que seja alegria nesse ano. Muito obrigado a todos vocês. Quero que deixe aquele like. Se você chegou agora aqui no canal e gostou desse conteúdo todo, se inscreve aí. E um grande abraço a todos. E até a próxima, pessoal.